Ah, Rafa, mas eu posso treinar sentindo dor, né? Eu sinto meu joelho quando eu agacho, eu sinto dor na minha coluna quando eu faço um deadlift, eu sinto dor no meu ombro quando eu faço um supino. Mesmo assim eu posso treinar? Será que é viável treinar dessa forma? Eu preciso fazer alguma adaptação? Essa é uma pergunta muito comum, porque a maior parte dos alunos que eu atendo quer alguma mudança na composição corporal, reduzir gordura, ganhar massa magra, mas frequentemente eles chegam com alguma dor, alguma lesão, algo que a gente precise trabalhar para que essa pessoa possa, inclusive, treinar melhor. Então, administrar dores faz parte do meu trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como a gente faz isso de forma geral e, de repente, em algum momento, a gente encontra uma forma de falar sobre cada uma dessas dores e lesões, beleza? Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: dor é diferente de lesão. Você pode sentir uma dor e não ter nenhuma lesão. Você pode ter uma lesão e não sentir nenhuma dor. Por exemplo, eu tenho 2 hérnias de disco, né? Ou seja, eu tenho uma lesão diagnosticada, mas eu não sinto dor na coluna direto, eu só sinto em momentos específicos, em fases agudas, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que têm o menisco lesionado, ou seja, tem uma lesão no menisco e eles não sentem dor direto, é só em determinadas situações, em determinados movimentos. Então, você pode ter uma lesão e nem saber que essa lesão está ali, porque você não sente nada. Isso é muito comum em diversas situações, mas o oposto também acontece. Você pode não ter nada que justifique você sentir alguma coisa, mas ainda assim você sente dor. Então, hoje, né, assim, na literatura, ela é muito clara. Dor é uma experiência sensorial, ela não é necessariamente algo que está relacionado a uma componente mecânica, não é porque você tem dor que você tem uma lesão, não necessariamente. Elas podem estar juntas, mas não necessariamente isso acontece. A segunda coisa que eu sempre falo com frequência com os meus alunos é o seguinte, cara: existe diagnóstico fechado? Porque, cara, eu tenho alunos que têm alguma dor. Às vezes eu até desconfio que exista alguma lesão ali naquele tecido, com base em respostas clínicas, mas é uma dor que não leva essa pessoa a ir num médico, num ortopedista, que seria o ideal. Idealmente, se você está com uma dor há mais de uma semana, idealmente seria legal você ir num especialista, num médico, num ortopedista, para avaliar a sua dor e entender o grau dela para que a gente possa trabalhar de forma adequada. Então, ainda assim, eu tenho alunos que, mesmo acreditando que existe uma lesão mecânica ali, nem sempre eles têm uma dor suficiente para levá-los ao médico, independente de eu orientar ou não. Essa é a realidade, talvez isso aconteça com você, talvez seja com uma dorzinha e nunca foi no médico. Isso faz parte do processo, beleza? Eu, como profissional, entendo que isso pode acontecer, inclusive eu converso com vários médicos, né, que são amigos, que a gente tem proximidade, eu falo, cara, quando o cliente vai em você, quando o paciente vai em você, ele já está com uma dor que ele não está sustentando mais, normalmente é algo que foi além do normal, que passou do limite dele suportar. Né? E é diferente, por exemplo, do cliente que eu atendo aqui, que, cara, às vezes está com uma dor no nível 2 ou 3 de escala subjetiva e que isso não leva ele aí no médico e a gente vai administrando e fica tudo bem. Né? Então, existe diagnóstico fechado? Havendo um diagnóstico fechado, eu posso tratar de forma diferente. Nem sempre, mas isso pode acontecer. Por exemplo, eu tenho algumas lesões que são muito parecidas umas com as outras. Então, você pode pegar uma lesão de menisco ou, às vezes, algumas lesões na pata de ganso, elas têm repercussões parecidas. Nos últimos graus de flexão de joelho, o cliente sente dor. Né? Às vezes nem é no mesmo lugar, mas enfim, sente dor no joelho nos últimos graus de flexão, quando está dobrando o joelho. Aí eu saber qual é o diagnóstico vai me fazer tratar essa lesão de uma forma completamente diferente. A lesão de menisco eu já sei o que é. É uma lesão estrutural dentro de uma questão que está, né, entre a sua tíbia e o seu fêmur. Uma lesão de pata de ganso é uma lesão tendínea, completamente diferente. Né? E a maneira de tratar também é diferente. Por exemplo, uma lesão tendínea numa pata de ganso, muito provavelmente eu vou fortalecer o tendão, né, dessa pata de ganso, que é a junção entre sartório, semitendinoso e grácil. Uma lesão no menisco, não. Se ela não for cirúrgica, eu vou fortalecer todo o complexo do joelho. Então, repara como muda o teu diagnóstico ou não. Isso serve para vários outros tipos de lesões. Dores no ombro podem ser uma lesão no supraespinhoso, podem ser alguma outra coisa e por aí vai. Então, teu diagnóstico também muda tudo. Se eu tenho diagnóstico fechado, eu vou tratar essa lesão com base no que a gente tem de literatura referente a essa lesão. Se é só uma dor que não tem diagnóstico ou é uma dor que está ali há algum tempo,
e que ainda existe, eu vou tratar de outra forma. Então isso é, né, o segundo ponto que eu quero que vocês tenham em mente. Terceiro ponto que é fundamental ter em mente é que a gente não treina a parte que está com dor. Eu não treino joelho, ombro, coluna, eu treino a pessoa por trás ou dentro dessa estrutura. Porque frequentemente a sua dor no joelho, na coluna ou no ombro, ela vem de outro lugar, ela vem de outra estrutura, ela vem de outro local que não é exatamente aquele. Então eu costumo dizer que o local da dor frequentemente é a vítima, que a gente precisa encontrar o culpado. Então, usando o exemplo que eu acabei de dar, né, uma lesão de menisco, cara, existe uma lesão local no joelho, mas essa lesão local no joelho pode ter sido por uma falha de força e função do complexo posterolateral, do glúteo médio, em estabilizar o joelho. Então, a lesão que aconteceu no menisco, na pata de ganso, enfim, pode ter sido não por um problema do joelho, mas porque outras estruturas adjacentes não estavam dando estabilidade necessária para essa articulação, para que ela fizesse o seu papel de flexão e extensão. E como consequência, ela estava rodando em excesso, ela estava fazendo um colapso medial em excesso, isso acabou lesionando determinadas estruturas. Não que o colapso medial, não que o valgo dinâmico seja sempre um problema, mas talvez, nesse caso, o excesso dele, sem controle, tenha gerado essa dor ou essa lesão. Então repara que eu olho para o contexto como um todo, de maneira bem mais holística do que simplesmente olhar para o local da dor. Durante muito tempo, as pessoas olhavam uma dor no joelho como assim, você está com dor no joelho, vamos fortalecer o joelho, né, os músculos que passam pelo joelho, sem necessariamente mexer no joelho, sem fazer extensão e flexão. Então, durante muito tempo, a gente fortaleceu o joelho fazendo flexão de quadril. Por quê? Na flexão de quadril, você trabalha o reto femoral, que é um músculo do quadríceps, sem necessariamente estender e flexionar o joelho, mantendo o joelho em isometria. Hoje em dia, a gente já tem uma visão bem menos obrigatória nesse sentido do que antigamente. Hoje em dia a gente entende, cara, será que essa sua dor no joelho é simplesmente de fraqueza do quadríceps? Será que não é fraqueza de outro lugar? Será que não é falta de mobilidade de um tornozelo que acaba compensando uma série de movimentos seus? Então, né, essas são coisas que normalmente a gente olha. Existem vários tipos de dor, beleza? Existe uma dor que a gente chama de uma dor mecânica, rompi um tendão, é óbvio, né? Tipo assim, essa é uma dor bem óbvia, mas nem todas as dores são tão óbvias assim. A gente tem dores, por exemplo, neuropáticas, dores que podem envolver pensamento, que podem envolver lesão em algum tipo de nervo, que vai geralmente irradiar para outras regiões. Isso é bastante comum. E a gente tem dores que às vezes são mais extensas, né? Elas permanecem por mais tempo com a gente. Então a gente tem dor que a gente chama de aguda, que acabou de acontecer, tipo assim, eu tenho 2 hérnias na coluna e de vez em quando ela entra em crise. Foi uma dor aguda naquele momento, um determinado movimento que me deu aquela crise. Mas eu já tenho essa lesão, ela já existe, não foi aquele movimento, aquela flexão de tronco, né? Não foi aquele deadlift que me gerou a dor. Aquilo ali foi só a gota d'água. Eu tenho uma dor crônica, que é aquela que é persistente, né? A gente até tem mudado esse nome, a gente não tem mais chamado de dor crônica, e sim de dor persistente, né? Crônico leva a ideia de que, nunca mais vai passar, e persistente é de que ela está há algum tempo, mas que ela pode diminuir. Então a gente olha para essas dores de forma diferente. Geralmente uma dor crônica, ela não tem algo, talvez ela tenha tido um gatilho agudo, mas depois de um tempo já dificilmente existe algo realmente mecânico que deixa aquela dor ali. Muitas vezes é a informação sensorial que vai sendo passada e a gente precisa trabalhar para dessensibilizar essa dor, né? Então boa parte do nosso trabalho envolve dessensibilizar essa dor para que essa pessoa se sinta bem, né? Então até existe um caminho, né? Você teve uma dor e aí você vai trabalhando, enfim, entendendo, sentindo, tal, para que você perceba que não foi o movimento que te gerou dor, mas que você precisa fortalecer o seu corpo, você precisa expor gradativamente aquela tarefa para que você consiga realizar ela de forma tranquila, né? Então existem vários fatores que influenciam a sua dor. Nem sempre a sua... Por exemplo, a gente aqui, né, eu estou gravando essa aula agora e a gente está no inverno, no Rio de Janeiro, que não é um inverno super rigoroso, mas as temperaturas abaixam. A gente está nessa semana aqui com 15, 16, 17 graus. Para a gente aqui é muito frio, tá? No Rio isso é muito frio. Eu sei que para outros estados, para outros países isso não é nada, mas 15 graus para a gente aqui no Rio é o ápice do frio. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi a temperatura de um termômetro em 15 graus, só para vocês terem ideia. Então, frio é uma das coisas que frequentemente aumenta a dor, né? Então, cara, durante o período de frio a gente fica mais rígido, isso tende a aumentar a dor. Dormir mal, isso aumenta a minha dor. Cara, as minhas crenças, elas impactam diretamente na minha dor. Eu acredito que se eu dobrar a coluna, isso vai me gerar dor na coluna. Isso aumenta a minha dor. Cara, sim, existem alguns movimentos que podem ser mais suscetíveis a isso. Existe inatividade física, é um dos fatores fundamentais, né? Muita gente tem dor sem fazer absolutamente nenhum movimento e é exatamente isso que faz essa pessoa ter dor. Estresse, dieta,
cultura, anatomia tem algo, né, assim, às vezes dependendo de como é a sua anatomia, isso pode aumentar o seu nível de dor. Por exemplo, mulheres tendem a ter mais dor no joelho, entre outras coisas, por causa do aumento do ângulo Q, né, que é o quadril um pouco mais largo e o joelho um pouquinho mais para dentro. Esse aumento do ângulo Q, né, esse ângulo Q aumentado, ele pode ser um dos fatores de risco para aumentar a dor no joelho. Enfim, muitos, postura, fatores genéticos, fatores ambientais, histórico, cara, assim, histórico de lesão prévia é uma das coisas que mais faz você ter uma lesão seguinte. Então, assim, tem muitos fatores que influenciam dores e lesões, e normalmente eu gosto, quando eu estou avaliando o meu cliente, isso serve para você também, né? Se você estiver pensando na sua dor, dá uma nota para ela de 0, 1 a 10. Beleza? E vai dando nota para ela, porque às vezes a sua dor não passou, mas ela saiu de uma dor grau 8, 9 para uma dor grau 2. Porra, teve uma melhora significativa. A dor ainda existe, mas houve uma melhora significativa. Então, ter essa noção de pontuação da dor vai te ajudar bastante a administrar essa dor e poder entender que o que você está fazendo está realmente surtindo efeito. Devagarzinho, está surtindo efeito, está melhorando e tal. Muita gente acredita que, porra, para eu parar de sentir dor, eu vou alongar. Alongar é muito bom para dor. Cara, eu não tenho aqui a intenção de dizer que alongamento é ruim. Longe de mim, acho alongamento importante, a gente precisa fazer. Mas existe a crença de que alongar vai ser bom para a dor. Talvez de forma aguda, no momento em que você está fazendo, você tem um estímulo, reflexo de reduzir um pouco a dor. Mas, de forma crônica, a gente tem muitos dados mostrando que alongar não muda em absolutamente nada a sua dor. Mas fortalecer vai fazer você ter cada vez menos dor. E muito mais, inclusive, do que combinação de tratamento ou fazer exercícios de propriocepção, equilíbrio e tal. Então, ter força é um dos fatores fundamentais para minimizar a sua dor. Então, o que a gente vê é que atletas mais fortes se lesionam menos. Então, atletas que conseguem carregar até 3 vezes o seu peso corporal num agachamento, eles têm muito menos lesão do que atletas que só têm uma vez o seu peso, que só conseguem carregar uma vez o seu peso corporal. Então repara que força é um fator fundamental para diminuir o risco de lesão. E algumas pessoas têm medo de pegar peso, é óbvio, né? Às vezes você vai pegar peso e vai sentir uma dor, isso pode acontecer, isso é inerente, mas frequentemente você errou em alguma coisa. Ou você errou no volume, ou você errou no exercício, ou você errou na execução. Cara, alguma coisa ali você fez de errado, você colocou mais demanda do que o seu corpo atualmente é capaz de suportar. Quando a gente olha para esses mecanismos de dor, a gente tem muita clareza que dor é uma questão de capacidade versus demanda. O que significa isso, cara? Significa que o seu corpo hoje ele tem uma determinada capacidade, beleza? Ele está aqui, ele é capaz de suportar uma carga de treino, uma carga de estresse e tal. Se você muda demais isso e essa demanda do dia a dia fica maior do que a sua capacidade, em algum momento você vai quebrar, você vai sentir uma dor. Então o que a gente tenta fazer com o treinamento é aumentar a sua capacidade. Então eu gosto de fazer uma correlação dessas coisas com um copo. Né? Imagina a sua dor como se fosse um copo cheio de atributos físicos. Né? Então ali você tem fatores de risco, como a gente já citou, idade, gênero, lesões prévias, volume de treinamento, esporte que você pratica, enfim, tudo isso vai aumentando a chance de você ter uma dor ou alguma lesão. E aí digamos que em algum momento você aumenta demais isso, você acaba se lesionando. Então não foi porque você... Não, é porque você ultrapassou a sua capacidade. Então, às vezes, você está, cara, bem, não sente nada, mas você está num momento de estresse muito grande, a sua capacidade diminuiu. Sua capacidade de treino e recuperação diminui quando você está sob efeito de estresse. Você está em dieta, você entrou em déficit energético acentuado para emagrecer, para o carnaval. Cara, sua capacidade de treino diminui. Uma situação em que você não dormiu bem, né? Por exemplo, minha filha está doente agora, não tem dormido muito bem. Isso diminui muito a minha capacidade de treinamento. E se eu mantenho a mesma demanda, o que está acontecendo aqui é que a demanda está maior do que a capacidade. Eu não aumentei a demanda, mas eu diminui a capacidade. Então, o que a gente faz com o treinamento? Com o treinamento, né, a gente faz com que o nosso copo fique maior. E com o nosso copo ficando maior, eu consigo colocar mais atributos lá, seja mais treino, seja mais estresse, seja menos sono. Isso vai fazendo com que a gente aumente a nossa capacidade. Então, o meu objetivo com o treinamento é aumentar a sua capacidade para que a demanda imposta do dia a dia não seja grande o suficiente a ponto de te fazer quebrar, sentir uma dor, beleza? Então, esse é o meu papel. Por isso que quando a gente fala em dor, é legal vocês terem em mente que não é o peso, não é o exercício que te quebra, mas talvez a forma como você carrega ele. A forma como você carrega ele, sim,
Até pode ser que tenha uma componente técnica, mas tem a ver com se você colocou uma sobrecarga excessiva, se você colocou volume de treino excessivo que você não está acostumado, se você fez um aumento desproporcional de volume de treino, começou a treinar demais em determinado momento por algum motivo, se a frequência de estímulo ficou alta demais, se você não teve uma recuperação adequada, se você teve alteração no sono, alimentação, estresse, tudo isso impacta a sua capacidade de treino e recuperação e poderia fazer com que você quebre, né? Quando a gente usa o termo quebrar, é isso, é sentir uma dor, é ter uma lesão e tal. Inclusive, muitas pessoas acham que um movimento específico foi o que me deu dor, mas, cara, se você for olhar nessa imagem desse estudo, você vai perceber que um movimento específico, cara, é a jujubinha do bolo. Dificilmente você se lesionou porque você fez uma repetição errada no leg, uma repetição errada no agachamento. Isso normalmente é um conjunto de fatores que começa com fatores intrínsecos. Idade, sexo, lesões prévias, né? Baixo nível de força, falta de mobilidade, baixa capacidade física, né? Ou você estava envolvido em atividades de alta intensidade das quais você não está habituado hoje, ou você está num estado de fadiga aguda ou crônica que aumentou, que diminuiu a sua capacidade de treinamento e, como consequência, fez com que aquela demanda atual ficasse grande demais. E por último, a gente tem o que muita gente coloca, né? Movimentos assimétricos, qualidade de movimento, equilíbrio, coordenação neuromuscular. Cara, esse é o último tópico, essa é a jujubinha do bolo, é o menos importante nesse aspecto. Eu sempre vou olhar primeiro para baixo, quais são os outros fatores que me fazem observar e entender essa questão. Então, sempre que a gente for pensar em dor e lesão, eu quero que vocês tenham esse quadrinho em mente. É assim que a gente atua diretamente com os nossos clientes, beleza? Então, a primeira coisa é entender que existem fatores biológicos, psicológicos e sociais que interferem na dor. A gente já falou sobre isso. Idade, gênero, fatores psicológicos, crenças e tal, fatores sociais, o ambiente que você vive, tudo isso interfere diretamente na sua dor. Então, repara que a primeira coisa que eu olho é, cara, deixa eu entender o que existe de biopsicossocial envolvendo essa dor. A gente chama isso de modelo biopsicossocial e é óbvio que existem críticas a esse modelo, mas ele nos ajuda a olhar de forma mais ampla para a dor. Mas ainda assim, né, o meu cliente chegou aqui com uma dor no joelho, com uma dor na coluna. Qual é a primeira coisa que eu olho? Cara, foi em algum movimento? Você sente dor ao agachar? Você sente dor ao realizar um deadlift? Deixa eu ver se existe algum fator mecânico que possa aí explicar isso. Né? Fator mecânico aqui é visto de duas maneiras. Por um lado, cara, vamos olhar como é que você realiza aquele movimento. Pode ser que pequenos ajustes resolvam esse problema. Às vezes é um pequeno ajuste no pé, afastar mais a base, juntar mais a base. Às vezes é só melhorar a postura da coluna, só às vezes gerar uma ativação de uma determinada região. E será que eu consigo fazer pequenos ajustes no movimento que gera dor para minimizar essa dor? Né? E existem ajustes que a gente pode fazer de forma intencional. Por exemplo, cara, eu tenho dor ao agachar. Eu posso fazer com que esse agachamento, né, na verdade esse agachamento aqui, eu dificilmente prescrevo front squat para um público normal, mas um agachamento normal eu posso fazer ele mais quadril dominante, tirando demanda do joelho, tá vendo aqui, ó? Eu tiro um pouco da demanda do joelho, o joelho avança menos à frente e eu coloco mais demanda no quadril para minimizar esse avanço do joelho e, como consequência, eu diminuo a dor. Rafa, mas é errado o joelho passar a ponta do pé? Não, não é. É normal, é o natural o joelho passar a ponta do pé. Só que para uma pessoa com dor, essa demanda pode ser grande e aí eu faço uma adaptação intencional. É diferente de dizer que você não pode fazer isso. Você pode. Todo mundo pode. Eu agacho assim. Né? Se você agacha completo, você agacha assim. Mas, numa situação de dor aguda, talvez você possa fazer uma adaptação intencional para minimizar essa dor até você conseguir realizar um movimento tradicional de novo. Isso daqui pode ser usado para pessoas que têm uma perna muito longa, então essa forma de agachar, que a gente chama de low bar, ela pode ser melhor para uma pessoa que tem a perna longa e o tronco curto. Então, enfim, existem adaptações intencionais para minimizar dores ou até adequar o movimento melhor às suas dimensões corporais. Mas fato é que você pode fazer essas pequenas adaptações. Aqui eu usei o exemplo mecânico, mas, cara, às vezes é muito comum, sério, só num agachamento, às vezes um agachamento simples de um cliente com dor no joelho, afasta um pouquinho mais a base, vira o pé para fora e abre esse joelho. Acabou a dor. Muda um pouquinho a sua base, gira o pé para dentro, gira o pé para fora, faz isso, faz aquilo. Cara, acabou a dor. Então, por um lado, a gente tem que olhar o movimento que gera dor e pequenas adaptações nele. Por outro lado, a gente tem os movimentos do dia a dia. Por exemplo, eu tenho alunos que relatam para mim que sentem dor, por exemplo, ao pegar uma bolsa atrás do carro. Esse é um movimento bastante comum de gerador no ombro. Inclusive, eu falo para o meu aluno, cara, então para de fazer isso. Deixa eu fortalecer teu ombro e para de fazer um movimento que gera dor. Alguns, por exemplo, na hora de pegar o cinto. Enfim, tem alguns movimentos ao longo do nosso dia que geram dor. E às vezes administrar esses movimentos é uma maneira. Quando eu estava com uma dor grande no ombro, para pegar o cinto, eu pegava com as duas mãos, pronto. É comum, por exemplo, mulher, cara, sinto dor ao
Subir e descer a escada, cara, tenta fazer um movimento mais joelho dominante, muda um pouquinho a sua demanda. Cara, eu sinto dor sempre que eu uso salto durante muito tempo. Cara, tenta ajustar um pouquinho isso. Então, fatores mecânicos para mim, né, nessa imagem aqui, fatores mecânicos tanto no movimento quanto no seu dia a dia. Será que tem alguma coisa que a gente consiga ajustar no seu dia a dia, corrigir no seu dia a dia, diminuir aquele fator que gera dor? Muito tempo sentado, cara, eu passo muito tempo no computador digitando, eu passo muito tempo no celular, isso me gera dor no punho, no cotovelo, isso é bastante comum. Pô, então, se não tem jeito, se não tem como diminuir o tempo, cara, de tempos em tempos para, dá uma alongada, faz um movimento no punho para, né, aliviar um pouquinho isso. Frequentemente só isso resolve. Então são essas duas coisas que a gente fala em fatores mecânicos. Beleza, não tem nenhum fator mecânico importante que justifique essa dor. Eu vou em busca da causa. Será que existe alguma coisa que justifica essa dor? Né? Será que a gente consegue encontrar o culpado para essa dor? E quando a gente fala em busca da causa, existe um modelo, de novo, é só um modelo, uma ideia, um conceito, né, que foi desenvolvido por um grupo de treinadores que seguem uma linha que a gente chama de funcional, em que eles sugerem que o nosso corpo é dividido em articulações ou regiões que precisam de mais mobilidade e outras articulações que precisam de mais mobilidade e outras que precisam de mais estabilidade. Então, entender se existe algum elo fraco aqui. Então, aqui o que ele usou como exemplo existe um elo fraco no corpo que é a coluna torácica. Então, uma torácica com pouca extensão faz com que no seu agachamento você não consiga manter o tronco ereto, jogue o tronco mais para frente e isso pode gerar uma dor na sua coluna, por exemplo, ou no seu joelho. Uma falta de mobilidade no tornozelo pode fazer você fazer um movimento que tira o seu calcanhar do chão, isso gera dor no seu joelho. Então, repara que pequenas alterações nesse modelo, isso é só um modelo teórico, só para facilitar o entendimento, não fica preso nisso aqui não. Poderiam, de alguma maneira, né, fazer você sentir dor e a gente pode ir atrás dessa causa. Fraqueza em alguma região, melhorar a estabilidade de alguma região, melhorar a função de alguma região, isso pode minimizar a dor. Então, com frequência, eu vou atrás da causa. Né? A gente usou o exemplo do joelho, né, uma dor no joelho. Muita gente acha que fazer o repouso seria o melhor para o joelho, mas, cara, não necessariamente. Né? Durante muito tempo a gente acreditou que fortalecer, por exemplo, o vasto medial oblíquo seria bom, ou fortalecer o joelho sem movimentar o joelho, né? Que foi o exemplo que a gente já falou. Cara, e não necessariamente essas são as melhores opções. Talvez a gente precise olhar para esse local só como o local da dor, e a gente precisa descobrir a vítima, e descobrir a vítima é exatamente isso, busca a causa. É comum uma dor no joelho vir por regiões adjacentes. Falta de força no glúteo médio, falta de estabilidade na pelve para controlar o seu corpo. Por exemplo, eu tive um caso de uma aluna, cara, esse é um caso bem legal. Ela era corredora e começou a sentir dor no joelho esquerdo. Eu avaliei ela, cara, função de quadril ótima, cara, força de quadríceps muito boa, posterior muito bem regulada. Eu avaliei o core lateral dela e o core lateral direito dela era fraco. E isso gerava dor no joelho esquerdo. Um core lateral direito para uma pessoa que corre, fraco, gerava dor no joelho esquerdo. Por quê? Cara, como esse core não estabilizava o tronco e a pelve na hora da corrida, quando ela colocava o pé no chão, ela desestabilizava o tronco, fazia o joelho entrar e isso gerava dor no joelho. A gente simplesmente fez um fortalecimento de core lateral direito e a dor no joelho esquerdo dela acabou, zerou. Então, nem sempre o local da dor é o culpado. Eu preciso encontrar esse culpado, beleza? O local da dor muitas vezes é a vítima. Isso é que eu chamo de buscar a causa. E assim, às vezes a causa vai ser uma fraqueza mesmo, tá? Enfim, buscar a causa é muito mais entender se o problema é aquele ou outro e o que a gente precisa atuar e de forma assertiva. É isso que normalmente eu falo sobre buscar a causa. E partindo desse princípio, a gente tem um terceiro aspecto. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês de novo. Cara, capacidade supera a demanda. Eu sempre olho para isso. Eu sempre olho para capacidade supera a demanda. Por quê? Eu já falei bastante isso, né? Mas quero só relembrar. Cara, é comum o seu dia a dia ter um monte de coisa que você demanda muito do seu corpo e na hora do treino é que você sente a dor. A forma, às vezes, como você dorme. Eu durmo assim, aí isso gera uma dor no punho. Eu durmo assim, aí isso gera uma dor no ombro. Cara, olhar muito o dia a dia da pessoa para perceber se é isso que está acontecendo também é muito importante. Olhar o que essa pessoa faz ao longo do dia. Olhar como é que está o aumento de volume de treino. Olhar, cara, é muito comum eu pegar um aluno, por exemplo, novo, né, um aluno iniciante, que nunca treinou, e essa pessoa fala assim, não, vou começar a treinar. E aí ela sai do sofá para 6 dias de treino na academia todos os dias com força e cardio. E aí em uma semana, 2 semanas ela começa a sentir uma dor no joelho, na coluna, enfim, em algum lugar.
Cara, por quê? Porque ela saiu do 0 a 100 em um dia. Eu tive uma pessoa que me seguia no Instagram, ela falou, Rafa, mas cara, pra mim tá muito difícil, eu tô num momento difícil da minha vida, não dá pra eu pagar academia, não dá pra eu pagar um personal e tal, mas cara, eu saio pra caminhar aqui em volta da minha casa, caminho 30 minutos e fico com dor no joelho. Eu falei, olha, deixa eu fazer uma proposta pra você, né? Deixa eu tentar algo diferente. E se você sair e caminhar só 10 minutos no primeiro dia, 11 no segundo, 12 no terceiro, 13 no quarto e assim por diante, né? Daqui a 20 dias você vai ter chegado no 30. Será que é assim você vai sentir dor? Faz esse teste e me fala. Cara, 20 e poucos dias depois ela mandou, Rafa, fiz exatamente isso, não consegui ir todos os dias, mas fui bastante dias e agora tô conseguindo caminhar 30 dias e não tenho mais dor nenhuma. Eu não mudei mecânica, eu não mudei marcha, eu não avaliei causa, eu não fiz nada, eu só adaptei capacidade e demanda. Eu só fiz um ajuste para que houvesse progressão ao longo do tempo para ela chegar naquilo. Por quê? A demanda inicial imposta estava muito grande para a capacidade dela. E só de treinar o próprio movimento específico, ela já se preparou para realizar aquilo que ela queria. Então, por isso que eu sempre olho para a capacidade e demanda, porque muitas vezes é só isso. A pessoa exagerou no treino, ela exagerou no início, ela fez o que a gente chama de too much, too soon. Ou seja, ela começou a fazer muita coisa, muito cedo, e isso é que fez ela sentir dor. Só fazendo esse ajuste, a gente já consegue resolver o problema. Então, essas são as coisas que eu mais olho no que diz respeito a treinamento. Cara, será que eu consigo fazer pequenos ajustes? Será que só de fazer esses pequenos ajustes eu já vou resolver o problema? Achei a imagem que eu queria, gente, aqui, ó. Essa aqui é a imagem, ó, vou mostrar para vocês. Cara, muitas vezes a gente pega um cliente, um aluno, em que a gente prescreve para ele agachamento, e aí você espera que o agachamento vá sair algo como isso daqui. Com carga, sem carga, não importa. Mas na hora do cliente agachar, cara, é o pé que entra, é o joelho que entra, é a coluna que curva, irmão, tudo acontece. E aí você fala para ele, não, calma, faz assim, não resolve. Você tenta mostrar para ele, cara, é isso aqui que eu quero, não resolve. Você filma e mostra para ele, enfim, você faz tudo e a pessoa absolutamente não entende. É porque nem sempre é uma questão de você resolver o problema assim. Muitas vezes você precisa encontrar o culpado. E nesse caso aqui, dessa imagem, o culpado pode ser uma falta de mobilidade no tornozelo, pode ser uma falta de estabilidade no arco plantar, pode ser uma perda de função do quadril, fazendo o joelho entrar e fazendo haver esse desabamento aqui do pé. Então, repara que se eu não souber de onde está vindo o problema, como eu vou intervir nesse problema? É impossível. Então, por isso que eu digo que eu, como profissional, sempre tento fazer isso, inclusive dentro do nosso formato online. Cara, filma o seu movimento e me manda, deixa eu ver. Às vezes, só de olhar o movimento eu já sei. Aí a pessoa me manda o movimento, eu falo, faz esse teste aqui. A pessoa faz um teste, beleza, o teu problema está aqui, vamos resolver dessa forma. A partir de agora você vai fazer isso. Então, cara, com pequenos ajustes a gente consegue fazer muitas mudanças legais. Então, qual é o meu papel como profissional? Cara, de maneira geral, quando eu tenho um cliente com dor, é tentar encontrar uma forma de reduzir os sintomas. Meu cliente está com dor no joelho, está com dor eu faço sim liberação, mobilizo, alongo para reduzir os sintomas. Eu faço exercícios gerais para que o meu corpo libere substâncias. O nosso corpo ele tem uma farmácia interna. E ao fazer exercício, qualquer exercício, você libera substâncias, miocinas, enzimas e tal, que minimizam a dor. Então, só de fazer exercício, teoricamente, você já minimiza a dor. Então, eu faço primeiro abordagens para reduzir os sintomas. Em segundo lugar, eu vou descobrir se existem disfunções. Eu avalio para entender se tem disfunções e se tiver, eu vou ir trabalhar em cima delas, seja para ganhar de movimento, seja para fazer fortalecimentos específicos, gerando estabilidade. E aí sim eu vou começando a aumentar a capacidade para que o meu cliente consiga aumentar o copo dele, aumente a capacidade física geral e não tenha dor. Então esse normalmente é o nosso papel, essa é a nossa abordagem em 3 etapas, para que a gente efetivamente consiga, cara, treinar esses clientes avaliando, intervindo de forma assertiva e integrando com a atividade principal dele. Então eu tenho cliente que vem aqui, eles treinam força porque eles querem correr, eles treinam força para melhorar o desempenho num determinado esporte, sei lá, beach tênis, e daí por diante, mas eles têm uma dor que impede isso, e que dificulta eles progredirem no esporte. Então a gente frequentemente trata dessa maneira. Então o que eu faço é ajustar o treino para que o meu aluno consiga, fazer o que tem que ser feito seguindo essa ideia. Cara, vamos tentar achar uma forma de reduzir esses sintomas, trabalhar as necessidades caso elas hajam e aumentar a capacidade do meu aluno para que ele não sinta dor. E se você quiser, a minha ajuda, a ajuda do meu time, a ajuda do time do Lund Online, a ajuda do time da Lund Trainers, a Lund Trainers é o nosso estúdio de treinamento que fica aqui no Rio de Janeiro, de frente para a praia, um espaço lindo, onde a gente recebe nossos alunos aqui para fazer um treinamento 1 a 1, um treinamento personalizado no nosso espaço,
né, exclusivo. Se você não pode vir aqui, se você tem dificuldade para estar aqui, não tem nenhum problema, o Lund Online vai te ajudar da mesma maneira. Então vai ter um profissional do meu time que vai receber você, né, não presencialmente, mas enfim, vai receber o seu formulário que você vai responder, vai fazer perguntas extras, vai pedir vídeos de exercício, vai pedir fotos de como como é a sua postura, dependendo do caso, enfim, a gente vai pedir materiais acessórios para entender ao máximo quem é você, para fazer todos esses ajustes individuais necessários para que a gente consiga te entregar o melhor treino, o melhor programa, a melhor situação, né? Para você chegar onde você quer, seja diminuir a dor para poder treinar melhor e para ter resultado, seja diminuir a dor para poder correr, seja diminuir a dor para fazer um beach tennis, ou seja, simplesmente trabalhar para nem sentir dor. E a gente tem várias pessoas que são assim. Então, se você quiser a nossa ajuda, eu vou deixar os links aqui embaixo, pode clicar. Lund Trainers é o nosso espaço físico presencial 1 para 1, Lund Online é a nossa maneira de prescrever, onde a gente consegue orientar os nossos clientes da maneira mais próxima possível, sem estar presencialmente com eles. Vou adorar estar com vocês no nosso time, eu supervisiono tudo que acontece nesses dois modelos de treinamento e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim. Se você curtiu esse vídeo, curte ele aqui, né? Manda para o seu amigo que precisa ouvir essa informação, manda até para o seu personal, se por acaso ele não está conseguindo treinar você direito. Então, vejo vocês no próximo vídeo e não esquece, beleza? Mantém aqui, sempre se inscreve no canal, compartilha com um amigo e comenta se você tiver alguma dúvida, que isso vai fazer com que eu ajude cada vez mais vocês que estão aqui nos assistindo, beleza? Valeu, galera, foi muito bom. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!